Fala pessoal, professor Renato Henrique mais uma vez em Papo de Historiador. Hoje estaremos trabalhando um assunto extremamente importante e pouco citado quando se fala de história do Brasil. Vamos falar da relação entre Estado laico e Igreja. Pô Renato, mas o que isso tem a ver? Por que isso é tão importante? Nós vamos entender nessa aula qual a relação entre essas duas instituições e por que essa relação é tão forte até os dias de hoje. Beleza? Primeiramente, vamos tentar entender isso aqui. As duas instituições básicas que, por sua natureza, estavam destinadas a organizar a colonização no Brasil foram o Estado, na figura do rei, e a Igreja Católica. Beleza? Por que a Igreja Católica? Porque nós vamos ter aqui no processo do Brasil colonial apenas uma instituição, que é a Igreja Católica. Nós não vamos ter a penetração de outras religiões até nós chegarmos, principalmente na União Ibérica e principalmente quando nós falarmos das invasões holandesas. Então até lá nós vamos ter apenas uma instituição, que é a instituição da Igreja Católica. Eu gostaria de deixar, antes de iniciar essa aula, algo bem simples e algo bem claro aqui para vocês. Eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica em sentido religioso, porque muita gente, quando tem essas aulas, fica assim: nossa, você não é católico, você está falando mal da igreja, e sai do canal. Nas aulas elas levantam e vão embora. Não é essa a minha função, pessoal. Eu estou aqui para falar da Igreja Católica como instituição política no século XVI. Não estou aqui para falar de princípio, de doutrina, nada disso, beleza? Então, vamos lá. Parece que essas instituições são totalmente diferentes umas das outras, mas na época do Brasil colonial, elas estavam muito ligadas, estavam muito associadas. Por quê? Não existia na época, como existe hoje, o conceito de cidadania, por exemplo. De pessoa com direitos, deveres com relação ao Estado. Independentemente da religião. Elas estavam sempre associadas. A religião do Estado era a religião católica. E os súditos, isso é, os membros da sociedade, deveriam ser católicos. Eles tinham, entre aspas, por obrigação, ou tinham por orientação do Estado, serem católicos. Em princípio, houve uma divisão do trabalho entre essas duas instituições. Ao Estado, coube o papel fundamental de garantir a soberania portuguesa sobre a colônia, dotá-la de administração, desenvolver uma política de povoamento, resolver problemas básicos como a mão de obra, estabelecer o tipo de relacionamento que deveria existir entre metrópole e colônia. Essa tarefa sobrepunha o reconhecimento da autoridade do Estado por parte dos colonizadores que se instalariam aqui no Brasil, seja pela força, seja pela aceitação dessa autoridade, ou por ambas as coisas, no caso aqui. Nesse sentido, o papel da igreja se tornava relevante. Como tinha em suas mãos a educação das pessoas, o controle das almas na vida diária, era um instrumento muito eficaz para veicular a ideia geral de obediência, em especial de obediência a um soberano. Nós já falamos aqui em outras aulas que o poder divino do Estado fazia com que nós não questionássemos as decisões e as relações entre Estado e os seus subordinados. Mas o papel da igreja não se limitava apenas a isso. Ela estava presente na vida e na morte das pessoas. Nos episódios decisivos, nascimento, casamento e, consequentemente, na morte. O ingresso na comunidade, o enquadramento nos padrões de uma vida decente, a partida sem pecados desse vale de lágrimas, dependiam de atos monopolizados pela igreja. Batismo, crisma, o casamento religioso, a confissão e a extrema-unção na hora da morte, o enterro em um cemitério designado pela expressão muito significativa Campo Santo. Você às vezes escuta essa expressão e não sabe por quê. É uma expressão que vem do Brasil colonial. Na história do mundo ocidental, as relações entre Estado e Igreja variam muito de país para país. Não são uniformes no âmbito de cada país, também ao longo do tempo. No caso português, ocorreu uma subordinação da Igreja ao Estado através de um mecanismo conhecido como padroado real. A gente escuta muito isso, vê muito isso em prova e não entende o que é isso. O que é um padroado?
ele consiste em uma concessão da igreja ao Estado português. Em troca, a coroa portuguesa garante, tá, que vai promover e vai assegurar os direitos da organização da igreja em todas as terras descobertas. Ou seja, eu vou monopolizar a fé das pessoas, transformando elas em cristãos católicos. O rei de Portugal ficava com o direito de recolher tributos devidos pelos súditos da igreja, conhecido como dízimo, que corresponde a 1/10 dos gastos obtidos em qualquer atividade. Ou dos ganhos, na verdade, obtidos em qualquer atividade. Então eu ganhei, eu tiro 10% dessas atividades e entrego. Cabia também à coroa criar dioceses, tá? Para que nós temos um controle aqui. O padroado também é muito importante. Por que ele é importante? Porque o rei de Portugal ficava com o direito, e esse direito também fazia com que ele nomeasse os bispos. Os bispos não eram simplesmente uma escolha da igreja, e sim uma escolha da autoridade real, da autoridade máxima que era a coroa portuguesa. Muitos dos encargos da coroa resultavam, pelo menos em tese, tá? Eu estou falando em teoria, em maior subordinação da igreja, como é o caso das incumbências de remunerar o clero, construir e zelar pela conservação dos edifícios destinados ao culto, construir igrejas principalmente. Para supervisionar todas essas tarefas, o governo português criou uma espécie de departamento religioso do Estado, a Mesa da Consciência e Ordens. Tá? Na colônia, o controle sofreu algumas restrições. De um lado, era muito difícil enquadrar as atividades do clero secular. Quem é o clero secular? Aquele que existia fora das ordens religiosas. Esse clero secular, ele estava disperso pelo território. E do outro lado, as ordens religiosas conseguiriam alcançar maior grau de autonomia. Elas conseguiram isso na colônia. O controle sofreu outras restrições. De um lado, era muito difícil enquadrar essas pessoas. Por que era difícil enquadrar essas pessoas? O clero secular estava mais próximo das pessoas. Eu pregava de uma forma livre, de uma forma, entre aspas, autônoma, e muitas vezes eu estava suscetível a também sofrer influências dessas pessoas que eu estava pregando. Isso fazia com que a coroa se sentisse incomodada, porque essa autonomia não era boa. A maior autonomia, por exemplo, das ordens franciscanas, dos mercedários, dos beneditinos, dos carmelitas, e principalmente dos jesuítas, resultou em várias circunstâncias. Elas obedeciam regras próprias de cada uma instituição e tinham uma política definida com relação a questões vitais da colonização. Por exemplo, a questão indígena. Os jesuítas não eram a favor de uma escravidão indígena. Não que eles fossem amantes dos indígenas, que eles fossem amantes dos direitos da vida aqui, mas eles estavam interessados em preservação das almas. E se eu dizimo essa população, eu vou pregar para quem? Então, eles entravam logo de cara em choque com os interesses da coroa portuguesa. Além disso, na medida em que se tornavam proprietários das grandes terras, das grandes extensões de terra, dos empreendimentos agrícolas, as ordens religiosas não dependiam mais da coroa para sobreviver. Pensa uma coisa aqui, eu falei na aula anterior sobre questões de má distribuição de terra. Um dos fatores da má distribuição de terra no Brasil é que parte dessa terra está concentrada na mão da Igreja Católica Apostólica Romana e outra parte está concentrada na mão do Exército Brasileiro, tirando a que está na mão dos grandes latifundiários. Então, como que eu vou ter reforma agrária? Eu tenho grandes fazendeiros, a ordem religiosa e eu tenho também aqui o Exército. Se eu vou distribuir essa terra, nunca. Então não vai ter reforma agrária por enquanto no Brasil tão cedo. Esses padres seculares, eles buscavam fugir ao peso do que o Estado impunha e até fugir do peso que a igreja impunha. Então, quando tinha oportunidade, cada um trilhava o seu caminho, fazia suas pregações, saía cada um para o seu lado, buscava, de certa forma, estar liberto de certas autoridades que para eles não eram interessantes. E aí nós vamos perceber isso mais na frente. Muitos religiosos participavam de revoltas, estavam do lado da população. Nós temos padres que participaram da Inconfidência Mineira. Por quê? Porque eles se dedicavam a grandes lavouras, eles se dedicavam ao trabalho de mineração. E eles traficavam tanto escravos quanto diamantes. Então não vamos pensar também que
a questão de escrava no Brasil não teve um aval da igreja, porque a igreja estava associada a esse tráfico, tá bom? Então a presença desses padres, elas estão em vários movimentos de rebelião desde 1789. E eles vão se prolongando até após a independência do Brasil, em meados do século XIX. A igreja, mesmo sendo muito fechada, muito rígida, ela abre brechas para que alguns sejam revolucionários, se rebelem e participem de grandes movimentos. Por quê? Nós temos essas relações. Os historiadores não chegam a um consenso, mas o historiador José Murilo de Carvalho, ele analisa documentos do período imperial e ele percebe que há um contraste conservador dos magistrados com o comportamento rebelde desses padres. Ou seja, ele diz que para esse surgimento de rebeldia, a origem está no extrato social. Para ele, as dificuldades de ascensão na carreira, na atuação mais próxima da população, faz com que esses religiosos se tornem rebeldes, porque eles vão ter uma forma de ascensão e como forma de ascensão eles vão perceber que eles podem estar sendo contrários àquele que é descrito, que é pregado. No entanto, eles não estão descumprindo as ordens de Deus, eles estão simplesmente se aproximando da população para que eles possam fazer aquilo que eles acham que não é só do seu interesse, mas também de interesse comum. Beleza? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês dessem aquele like, fizessem seus comentários, isso é muito importante. Gostaria de agradecer aqueles que estão inscritos até agora e aqueles que ainda irão se inscrever. E continuo dizendo para todos vocês, minhas amadas e meus amados alunos, permaneçam, se possível, nas suas casas. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.